Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Vicari e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O Conversas é uma mesa redonda composta por professores do Instituto de Economia, na qual se discute os grandes temas da conjuntura mundial. Nessa edição 47, nós vamos conversar com vocês sobre as dificuldades do Ocidente em responder aos desafios econômicos colocados pela China. Nessa semana, o governo americano anunciou o boicote diplomático aos Jogos de Inverno de Pequim. Essa medida do governo Joe Biden se insere em uma série de escaramuças entre Washington e Pequim, que vão desde responsabilizar a China pela pandemia até tensionar militarmente o Mar da China Meridional, passando pelo apoio a Taiwan, as disputas em torno do 5G e a questão dos uigures. Enfim, um cardápio explosivo, recheado de questões empresariais, comerciais, econômicas e geopolíticas, que reflete as dificuldades reais, não só dos Estados Unidos, mas do próprio Ocidente em lidar com o desafio chinês, principalmente a dimensão econômica desse desafio. É justamente sobre essa dificuldade do Ocidente em lidar com essa dimensão econômica do desafio chinês que nós vamos conversar com vocês nesse Conversas sobre o Mundo Contemporâneo 47. Se no Conversas 40 nós discutimos as explicações da exuberância econômica chinesa, no programa de hoje nós vamos discutir o outro lado da disputa, o lado que está tendo grandes dificuldades em se manter no jogo e acaba tendo que recorrer a uma série de subterfúgios para equilibrar a contenda. Enfim, em homenagem ao meu amigo Luiz Carlos Prado, hoje nós não vamos falar sobre o Palmeiras, hoje nós vamos falar sobre o Flamengo. Nós não vamos falar sobre quem está ganhando o jogo, mas para quem está perdendo. Para essa nossa discussão de hoje, enfim, nós temos aqui a nossa mesa tradicional com o professor Luiz Carlos Delorme Prado, professor Numa Mazatti, Eduardo Bachan e Eduardo Costa Pinto. Enfim, indo direto para o jogo, grande Luiz Carlos Delorme Prado, nosso decano, como é que a gente consegue entender essa dificuldade do Ocidente encarar a China? Bem, primeiro, prazer estar aqui novamente, né? Nós já estamos há tanto tempo discutindo a economia mundial, mas é claro que você não conseguiu perder a oportunidade de falar um pouquinho sobre a derrota do Flamengo, mas deixa isso guardado, tem um ano que vem ainda, né? Nós vamos voltar. O Botafogo teve essa vantagem de ser campeão esse ano da Série B, vamos ver o ano que vem. Mas vamos falar sobre a China, que é o nosso objeto aqui de discussão. E o ponto de partida disso é fazer uma rápida recuperação histórica das narrativas, ou da narrativa americana sobre a China. Eu falo como narrativa porque essa apresentação ou esse discurso sobre o papel da China nunca foi exatamente como é colocado na imprensa ou como foi falado pelas lideranças do Ocidente, mas é mais ou menos assim, que a China começou um processo de mudança na sua economia, aumentando o papel do mercado, e os Estados Unidos e o Ocidente deveriam apoiar esse processo de liberalização. Essa liberalização da China, o aumento do papel do mercado, levou a um grande crescimento do país, e, nesse sentido, isso era visto como um espaço de expansão do capitalismo mundial, era bem-vindo, fez com que os Estados Unidos e a Europa Ocidental abrisse o caminho para a China ampliar o seu comércio com o mundo, permitindo que a China entrasse na Organização Mundial do Comércio e permitindo o crescimento da China. Ao final, esse processo, no entanto, mostrou-se a China
revelou que o objetivo dela não era efetivamente continuar de uma economia de mercado, mas ela usou a boa vontade do Ocidente para crescer e reforçar o seu próprio modelo, que seria uma economia fortemente centralizada, com forte papel estatal e que não iria seguir o modelo ocidental. Ou seja, esse discurso revelava um equívoco, principalmente dos Estados Unidos, que não via a China como ameaça. A China era uma economia muito menor, inclusive, que a União Soviética, no início da aproximação dos Estados Unidos da China, e, durante muito tempo, via efetivamente a China como espaço de fazer bons negócios. As grandes empresas americanas e europeias foram para a China, investiram na China, a economia chinesa cresceu, as empresas chinesas cresceram, mas, no entanto, principalmente na primeira década do século XXI, ficou claro que a economia chinesa não seria periferia do capitalismo ocidental, ao contrário, seria um desafio para as grandes empresas americanas, para as grandes empresas europeias, e iria se manter como, a partir do seu forte nacionalismo, forte controle do Partido Comunista Chinês, iria efetivamente, nesse sentido, caminhar ou defender uma ordem internacional multipolar. Depois da crise de 2008, portanto, a postura americana com referência à China muda, principalmente no governo do Obama. Em 2010, pode ser dado como marco o que os Estados Unidos chamou do pivot, do reequilíbrio das forças de segurança americanas em direção à Ásia, mas a postura oficial dos Estados Unidos com referência à China passou a ser não mais de ver com bons olhos a expansão da China por ser um espaço de aumento das oportunidades de negócios das empresas americanas e europeias, mas, ao contrário, como desafio ao Ocidente. Então, começa a tentar conter a China. Isso vai se aprofundar no governo Trump, e, quando entra o governo Biden, não recua com referência ao forte discurso, ao agressivo discurso Trump com referência à China. Pelo contrário, a aposta é redobrada e o discurso passa a ser que, afinal de contas, o mais recente, o último governo chinês, o governo do Xi Jinping, está inclusive recuperando um discurso de aumentar o papel do Estado novamente, de reforçar o papel do Estado, ou seja, está traindo e, mais uma vez, mostrando que a China se beneficiou dessa conjuntura, mas para atacar os interesses do Ocidente, e, portanto, deve ser contida. Então, esse discurso sinaliza uma nova Guerra Fria, dessa maneira, tendo como base uma política econômica de contenção da ameaça da China. Então, dentro desse cenário, eu acho que a gente pode discutir aí as respostas do Ocidente com referência à China. Valeu, Pradinho. Bom, colocando o nosso amigo Numa Mazati nessa conversa, né? E aí, Numa, essa questão das dificuldades que o Ocidente tem, em particular os Estados Unidos, de responder, em termos econômicos, às questões colocadas pela China. Boa noite, Vicário, boa noite ao nosso público. Então, é uma questão realmente muito delicada, né? Acho que tem acho que vai dar um debate interessante hoje, porque, de facto, a gente tem observado uma pungência da economia chinesa impressionante nas últimas 4 décadas, na verdade, desde a abertura da China e a evolução na direção de um modelo econômico que integra cada vez mais
características dos modelos capitalistas, desde então 78, a gente vê que a China ostenta uma taxa de crescimento que não tem equivalente nessas 4 últimas décadas, e que levou esse país a se tornar um grande centro cíclico para a produção industrial, usando o centro cíclico é uma noção que vem do estruturalismo latino-americano e que justamente designa um país, uma região que vai ocupar uma centralidade do ponto de vista econômico produtivo. No caso da China, claramente, a China compartilha hoje com os Estados Unidos essa característica de ser um dos 2 grandes polos industriais mundiais. E verdade que em determinadas indústrias, particularmente as mais avançadas do ponto de vista tecnológico, a China pode ter pontualmente ainda um atraso, mas o exemplo recentemente muito comentado da tecnologia 5G mostra que a China está também hoje em muitos setores no que a gente chamaria de fronteira tecnológica, tá? Então, essa importância que adquiriu a China do ponto de vista produtivo na produção industrial e também do ponto de vista comercial, porque a China também se tornou o destino principal hoje, em termos relativos, de muitos fluxos de matérias-primas, particularmente provenientes dos países do sul, dos países da periferia, faz com que a China realmente se apresenta cada vez mais como um país, uma economia capaz de desafiar o então incontestado domínio que exerciam os Estados Unidos. Bom, e, de fato, eu acho que tem uma parte, na sua pergunta, obviamente, é uma parte importante de geopolítica e, na verdade, de geoeconomia, nessa disputa que a gente vê se constitua de forma cada vez mais acirrada entre China e Estados Unidos, mas isso, na verdade, questiona também muito as próprias escolhas de modelo econômico, social e até certo ponto político que foram realizadas nos países chamados centrais, em particular mais importantes deles, que vão ser os Estados Unidos. Como a gente sabe, os Estados Unidos passaram, nesse exato período que correspondeu à ascensão chinesa, por uma transformação através da implementação de políticas neoliberais, que foram primeiro implantadas durante os 2 governos do Ronald Reagan, mas que depois continuaram sendo aprofundadas, que se tratem de governos democratas ou republicanos, tá? E essas mudanças em termos de política econômica, com uma redução das políticas voltada para o estímulo à demanda efetiva, ou seja, corte de gastos sociais, corte de gasto público com a única preservação do gasto militar, e que levou até alguns comentadores a falar de keynesianismo militar para designar essa evolução da política econômica durante, em particular, o governo Reagan, mas também mudanças amplas em termos de legislação trabalhista, em termos de regulação para todas as áreas econômicas, incluindo, obviamente, a regulação financeira, tá? E, portanto, um modelo que passou a privilegiar uma parcela específica da população, que vai ser a parcela mais rica da população. E o que a gente observa, o que já aparecia nos estudos pioneiros realizados pelo Piketty e Saez em 2001 e 2003,
e uma crescente desigualdade na distribuição de renda, que, na verdade, se aprofundou também depois que esses estudos saíram nos últimos 20 anos, que não foi corrigida, apesar das promessas de uma reinvenção do capitalismo americano, mas que duraram muito pouco depois da crise financeira de 2008, né? E que fazem com que, hoje, estamos frente a uma sociedade americana que é extremamente desigual, onde o acesso a serviços públicos e, em particular, a saúde, a educação, se tornou também muito, vamos dizer, assimétrico, dependendo do seu nível de renda. Um país onde as tensões, essas tensões sociais são acompanhadas de tensões políticas. Tivemos um exemplo bastante significativo com a tentativa de invasão do Capitólio, e também de tensões raciais que foram sendo exacerbadas, que sempre existiram, obviamente, mas que se manifestaram de uma forma ainda mais contundente nesse último período. Então, a gente tem um país muito dividido, um país que escolheu um modelo econômico que leva a um crescimento baixo e, portanto, o processo de convergência entre a economia chinesa, que cresce muito mais rápido, a um ritmo muito mais acelerado que a americana, tem se acelerado por conta dessas escolhas de política econômica, e ainda por cima temos um país que é dividido em termos social, em termos político, em termos de, vamos dizer, divisão até sobre o futuro. Frente a isso, temos uma China que tem essa pungência do crescimento, que tem uma estratégia muito clara, que seja em termos de política econômica, em termos geopolítico, e que tem, pelo contrário, uma coesão interna, que obviamente assim, tem a ver com a existência de um partido único, que é o Partido Comunista Chinês, e realmente nessa disputa, por enquanto, pelo menos, os Estados Unidos não parecem ter uma solução disponível. Obrigado, Numan. Obrigado pela seu toque inicial. E agora, Dudu, colocando você na roda. Vamos lá. Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês vão assistir o vídeo, né? A gente sempre está gravando nas quartas, quase na madrugada. Eu queria pegar alguns ganchos que para mim, o Prado e o Numan trouxeram, para reforçar um ponto, tá? Porque eu acho que o Prado destacou a questão da narrativa e como essa narrativa, na verdade, é a dificuldade dos Estados Unidos e de reverter a trajetória da ascensão. Ao mesmo tempo, Numan também, por outro lado, Numan colocou a questão do modelo norte-americano. Eu vou, na verdade, a minha fala, eu vou tentar conectar essas duas dimensões. Em que sentido? Porque, para mim, quais são as grandes dificuldades, né, do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, reagir a esse processo? Acho que tem algumas dimensões, né? Essa dimensão econômica e essa dificuldade econômica tem a ver da forma como se estruturou a acumulação capitalista e uma relação entre reestruturação produtiva e o deslocamento da produção para a Ásia, né, com a manutenção do controle por um período, e ainda uma parte, das rendas tecnológicas e das rendas associadas ao desenvolvimento tecnológico por blocos de capitais norte-americanos e europeus. Por que eu estou falando isso? Porque você imbricou, você conectou capitais norte-americanos e europeus com capitais coreanos, japoneses e chineses. E por que eu estou falando isso? Porque isso é um limite político importante na tentativa e da estratégia norte-americana, por exemplo, de reindustrializar. Como é que você vai fazer um modelo interno que é preciso gerar mais emprego? Você tem... Toda a discussão dos anos 90, 2000, era sobre globalização. A discussão recente é sobre deglobalização, ou seja, recuar o processo de globalização. O que significa trazer empregos de volta, sobretudo industriais, para o território norte-americano. Só que trazer de volta os empregos para essa região significa aumentar os custos de produção. Isso significa reduzir os lucros, né, dos capitalistas norte-americanos e europeus.
Acho que esse é um ponto fundamental nessa estratégia de integração que foi feita nesses movimentos, e isso gera uma forte reação dos blocos capitalistas norte-americanos e europeus para uma reconfiguração da política industrial ou de uma política de substituição de importações, um retorno no sentido europeu e norte-americano. Não à toa que o plano Biden, que tem essa, em certa medida, um pouco dessa característica, sofre uma forte reação, mais do que apenas partidário, no sentido de democratas e republicanos, mas dos interesses dos blocos de capitais norte-americanos. Como Numa alertou, esses blocos, o modelo estruturado norte-americano, e com essa reconfiguração industrial, é que gera um profundo aumento da desigualdade. 1% mais rico, ou seja, os capitalistas e os trabalhadores muito especializados, esses estão ganhando muito. Então, observe que você tem aqui a lógica como foi estruturada nos últimos 30 anos, uma relação entre Estados Unidos e China no plano econômico, que articulou blocos de capitais. Então, o Estado norte-americano tem uma dificuldade de reconfigurar o seu modelo interno, porque vai ter reação interna, vai ter reação dos capitalistas norte-americanos dizendo não, continua a globalização. Né? E por que continua a globalização? Porque ele reduziu custos de produção, custos de transação, custos trabalhistas com o deslocamento do processo produtivo. Então, observe que essa tensão e esse conflito, né, é um dos limites, vamos dizer assim, políticos / econômicos, de como o Estado norte-americano tem dificuldade de propor um projeto de contenção econômica da China. Acho que esse é um ponto importante. Acho que o outro ponto importante é que você também, né, sobretudo depois do Trump, você quebrou contratos, né? Como é que você quebrou contratos? Você tinha todos os acordos com seus parceiros. Isso foi até um argumento utilizado, vocês vão, o vídeo é só no sábado, né? Um argumento utilizado pelo professor Fiore numa live que teve aqui no canal de Estudo de Economia, que eu achei bem interessante, que é o seguinte: o Estado norte-americano rompeu contratos ambientais, rompeu contrato com seus parceiros, ou seja, a ordem liberal que era defendida pelos Estados Unidos, ele mesmo quebrou. E como é que seus parceiros, né, agora vão reagir a uma nova reorganização? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, né? Essa conexão se perdeu com seus parceiros no sentido da contenção, né? E na política externa, se você olhar, e aí você tende essa reação atabalhoada, tentando segurar onde, inclusive? No argumento de que a questão toda é preciso conter a China e trazer o emprego de volta. Então, você tem limites aí econômicos e políticos e uma dificuldade, aí reforçando o que o Numa falou, dessa falta de unidade interna. E essa unidade interna está associada ao quê? A um desemprego mais alto, porque, em parte, efeito dessa deslocamento industrial. Por outro lado, blocos de capitais que ganham muito dinheiro com esse processo de globalização e que não vão reagir a esse processo, e são poucos setores, né, que vão aumentar a sua capacidade ou ganhar mais dinheiro nesse processo. Então, são limites de economia política, essa dificuldade, e claro, né, e aí alertando o que o Numa falou, com esse desemprego alto, aumenta, inclusive, o potencial de uma lógica de extrema-direita, né? O Trump, o retorno do Trump, mas isso não cria uma coesão interna. Então, essas dificuldades internas, que seja do trabalho, mas também de blocos de capitais, dificultam enormemente, né, em que o governo norte-americano, para capitanear esse processo, consiga conter a China numa trajetória de médio e de curto prazo. E no caso europeu, a gente pode voltar a isso, a situação ainda pior, pelas tensões internas do bloco europeu. Valeu, Dudu. Baixazinho, bota a sua colher nesse mingau aí. Dá uma incrementada. Bom, na realidade, a discussão sobre as dificuldades de resposta do Ocidente ao desafio chinês poderiam levar a uma pergunta anterior, né? Até que ponto faz sentido falar em o Ocidente, né? Quer dizer, houve um artigo recente que saiu no Guardian, do Kwame Appiah, que é um filósofo anglo-ganês, né, argumentando que a ideia de uma civilização ocidental é uma ficção. Tá? Então, quer dizer, tem uma discussão que eu não vou entrar,
né, que é uma discussão interessante, que poderia ser uma discussão anterior, mas isso escapa do escopo da nossa discussão de hoje, né? Pensando, então, agora nessa dificuldade do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles estão diante de um desafio inédito, né? De um desafio único, desde que se tornaram a principal potência mundial capitalista. Porque o desafio soviético era, na verdade, um choque entre modelos. Era também a União Soviética uma potência econômica, uma potência militar, mas representava um outro modelo econômico. Era essa disputa entre modelos. Depois, nos anos 80, né, foi apresentado, em princípio, o desafio japonês, né, que era uma outra economia capitalista, tá? Mas, na verdade, essa era uma besteira, né, pensar num desafio japonês, porque o Japão era um anão geopolítico, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, sem forças armadas, né, e muito mais do que isso, né, tendo bases norte-americanas no seu território, né. Foi facilmente enquadrado nos acordos nos anos 80, inclusive a partir da sua resposta, das políticas econômicas adotadas, né, pelos japoneses em resposta aos acordos, né, que impuseram a apreciação do iene, acabaram entrando num atoleiro financeiro, né? Não quer dizer que o Japão não deixou de ser uma economia rica, desenvolvida, tá? Mas perdeu vigor e perdeu protagonismo. Tá? Só que agora tem um desafio novo, né? Agora é o desafio de uma economia que, bom, essa é uma discussão controversa, né, mas que é, em princípio, capitalista, né, ainda que um capitalismo muito peculiar, né, um capitalismo muito idiosincrático, né, porque preserva elementos digamos, do antigo regime, como, por exemplo, tem um Estado que se confunde com um partido, tá? Então, quer dizer, é algo particular, mas, em princípio, é uma economia capitalista, né? Em que, por sinal, um trabalho recente do Branko Milanovic sugere, né, se os dados estiverem corretos, que hoje tem uma distribuição de renda com um padrão similar a de uma economia latino-americana, né, que tem vários bilionários, mas, enfim, em princípio, então, uma economia que é capitalista, mas que não pode ser enquadrada como a japonesa, né? Que tem poderio militar, um poderio crescente, né? E uma pujança econômica. Tá? Então, é um desafio que os Estados Unidos não tiveram que enfrentar ainda desde que se tornaram a principal potência mundial capitalista. Tá? E, diante disso, né, sobre essa debilidade de resposta norte-americana, eu vou um pouco, na verdade, pensar, né, elementos que já foram adiantados pelo Numa e pelo Eduardo Costa Pinto, né, quer dizer, pelo Dudu. Um pouco, na verdade, girar um pouco em torno dos temas que eles já levantaram. Né, que, bom, em sociedades democráticas, né, o jogo democrático, né, impõe a necessidade enfim, de consensos, né, de pactuações, né, e que nem sempre são simples. E, nesse contexto, né, as contradições norte-americanas são profundas e têm dificultado a capacidade de responder. Então, por exemplo, o plano do Biden, o programa do Biden, em muitos aspectos, aponta para direções corretas, mas ele tem enfrentado grandes dificuldades para aprovar, enfim, para levar adiante esse seu projeto. Como os amigos comentaram, né, quer dizer, as transformações que houve nas últimas 3, 4 décadas nos Estados Unidos, que apontaram na direção de um modelo de maior concentração de renda, né? Enfim, quem ganhou com esse processo, tá? Não quer fazer concessões, por exemplo, não quer aumento de impostos, na verdade quer maior redução de impostos. Né? Por outro lado, tem ali uma
fatias da população norte-americana que tiveram uma forte queda de padrão de vida, que se depauperaram, né, e que buscam respostas, né? Então, tem essas pressões de um lado, de outro, né? E esse tipo de público, né, dos perdedores, que, por exemplo, abraçou a candidatura do Donald Trump. Tá? Claro que não exclusivamente, aqui a gente está falando em termos gerais, né, sem detalhar, mas foi o eleitorado que, inclusive, tem uma simpatia crescente por, enfim, propostas de extrema-direita. Tá? E quando a gente fala em quem ganhou, né, quer dizer que é um conceito muito vago, né, superficial, na verdade, tem aí uma gama, né, na verdade, de interesses distintos, de lobbies, que também conflitam entre si. Tá? Então, essas são algumas, né, das dificuldades que os Estados Unidos têm enfrentado, né, que tem tornado difícil a sua capacidade de dar uma resposta mais efetiva e, na realidade, né, fazendo um exercício de projeção prospectivo, aparentemente a sinalização não é de que essas questões serão resolvidas, né, elucidadas no futuro próximo. Então, a contento, digamos assim, né, do ponto de vista dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América. Acho que eu começaria colocando essas questões. Valeu mesmo, Bastianzinho. Prado, você pediu a palavra, você queria comentar algumas considerações que o Numa fez? O seu fone, Prado. Eu queria pegar o ponto que o Eduardo Costa Pinto, que o Dudu fez, pegando a afirmação do Fiore, com referência à quebra de contatos. Um dos privilégios de qualquer hegemon é poder ser o primeiro a quebrar contatos sem maiores consequências. Os Estados Unidos começa a quebrar os contratos da construção da ordem pós-guerra quando rompe unilateralmente com o Acordo de Bretton Woods, em 1971, com Nixon. Na verdade, os Estados Unidos têm uma forte tradução de quebrar contratos quando as regras vão contra os seus interesses. Isso não apenas os Estados Unidos, mas a Inglaterra no passado, todo o país hegemônico tem essa possibilidade. Os países periféricos, quando fazem, eles têm consequências muito mais graves do que o país hegemônico, que tem como se defender. Ele muda a ordem como a ordem não mais o beneficia. A questão da China, me parece que, se você pega o desenho, é claro, a aposta americana é que a China viraria, em última instância, uma área de expansão do capitalismo americano, do capitalismo europeu. E a China se transforma numa economia capitalista com algumas peculiaridades, mas que disputa a hegemonia com os Estados Unidos e não se contenta em ser periferia. Nesse sentido, me parece mais, se nós quisermos fazer uma comparação, parece muito com a ascensão da Alemanha no final do século XIX contra a hegemonia inglesa sob certos pontos de vista, no sentido de disputar terceiros mercados, com uma diferença, que naquela época a Alemanha e a Inglaterra não eram interligadas, e agora você tem um grau de interligação muito maior entre a economia americana e a economia chinesa. Tem um estudo muito interessante do Atlantic Council, que na verdade, é um think tank, onde procura comparar a economia chinesa com a economia americana, encontra algumas semelhanças curiosas. Por exemplo, as tarifas médias chinesas hoje já são menores do que as americanas. O argumento de que a China tem grandes barreiras tarifárias contra os Estados Unidos já não é mais tão verdadeiro. Ao contrário, os Estados Unidos subiu muito agora as barreiras contra a China. O argumento de que é uma economia fechada para investimento também não é tão verdadeiro, embora tenha restrições em determinadas áreas.
Qual é a grande diferença? É o controle de movimento de capital, ou seja, a abertura da conta de capital e o tamanho e o número e tamanho das empresas estatais. Essas diferenças são muito grandes. E, obviamente, a diferença de natureza política, né? A China com o Estado fortemente centralizado, com o Partido Comunista liderando o processo, um sistema de tomada de decisão muito diferente do sistema de tomada de decisão americano. O fato que, como falou do início, eu concordo integralmente com ele, a reversão do processo por razões políticas, porque os Estados Unidos começa a ver a China como ameaça geopolítica aos seus interesses, não é uma reversão fácil. Você tem uma evidente situação de contradição aí. Porque como é que eu reverto? Quando eu crio barreiras à China, eu estou criando algumas barreiras a interesses americanos também, na medida em que você tem interesse das empresas americanas de entrar no espaço chinês e também em vários segmentos as duas coisas misturadas. Essa separação é extremamente custosa. Ô, Prado, só um comentário bem rápido, porque além de ter custo mais barato, mas também tem o tamanho do mercado chinês. Então, são dois movimentos importantes que você está ressaltando. O tamanho do mercado chinês para realização e, ao mesmo tempo, também um local de produção com custo relativamente menor comparado com se fosse nos países centrais. Só um comentário breve. Segue, Prado. Claro, mas você poderia dizer, ele poderia deslocar para o outro lado, mas esse deslocamento não é simples, nem se faz do dia para a noite. É muito interessante que, se nós voltarmos atrás, por que os Estados Unidos não deslocou a produção mais barata para o México ou para o Brasil na década de 80 e de 90? Porque o México e o Brasil, naquela época, passaram foram obrigados a fazer toda uma agenda neoliberal muito pesada que se desindustrializavam. O Brasil, que era, naquela época, mais industrializado que a China, mais ou menos junto com a Coreia, foram obrigados a retornar, a mudar, foi interrompido esse processo. Ele não se integra mais aos Estados Unidos, ele é desindustrializado. O México se industrializa, cresce, mas como maquila. Na verdade, aquela aposta geopolítica na época, de certa maneira, pode ter contribuído para reforçar, para aumentar realmente a fronteira de crescimento das empresas americanas, mas agora está tendo retorno dentro disso. Ou seja, eu acho que nós temos uma situação que não é de fácil saída, que pode provocar sistemas de tensões muito grandes e que vai ter consequências para países como os nossos, inclusive consequências políticas, como, a meu ver, todo o processo que nós tivemos desde 2013 já mostra. Quer dizer, o argumento da Rússia, com referência às famosas revoluções coloridas ou da instabilidade política, a meu ver, já é consequência dessa disputas por hegemonia entre interesses conflitantes. Ou seja, nós vamos viver tempos, uma nova forma de Guerra Fria, com consequências grandes para toda a periferia mundial, inclusive para nós. Numa. Então, vamos lá, Numa, entra aí. Bom, eu vou fazer alguns comentários, na verdade, em relação tanto às falas do Eduardo Costa Pinto, quanto do Eduardo Bastian, conhecido também como Bastianzinho, e do nosso Luiz Carlos Prado. Bom, vamos por ordem. Desculpe. A questão do controle, uma questão muito interessante é essa questão do déficit, de um certo déficit de atenção que teriam tido os Estados Unidos em relação à China. Porque, como colocaram tanto o Eduardo Costa Pinto quanto o Luiz Carlos, de facto, o grau de integração cada vez maior entre as duas economias, particularmente com a relocalização produtiva
de muitas atividades industriais originalmente presentes no território americano para o território chinês, e mostra que, pelo menos do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos, até recentemente, não tinham percebido o perigo que podia representar a China. Tá? Aí, assim, é uma questão complicada essa questão, porque, na verdade, de fato, os Estados Unidos, aí a gente entra, os Estados Unidos não é uma entidade, não dá para considerar os Estados Unidos, isso não existe. Né? A gente tem um Estado americano que, como foi colocado pelos camaradas anteriormente, na verdade, agrega interesses e representa interesses de determinados grupos. Tá? Obviamente, bom, o Estado americano é o comitê central da burguesia, mas é ainda por cima de certo tipo de burguesia, ou seja, de certos setores. Sabemos que, por exemplo, o setor militar industrial, o setor financeiro, o setor energético são setores que exercem uma influência muito maior, comparativamente, do que os outros setores da economia americana sobre o poder americano. Tá? E, nesse sentido, é verdade que a atitude dos Estados Unidos pode surpreender, como os Estados Unidos deixaram a China e participaram, alimentaram esse processo de crescimento da China, esse processo de transferência de tecnologia para a China, porque isso é uma questão fundamental. Né? Se a gente for olhar do ponto de vista da produção industrial civil, a China foi um receptáculo, basicamente, de todas as, não todas, mas de muitas tecnologias que originalmente são elaboradas nos países do Ocidente, particularmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Né? O mesmo vale, a mesma observação vale para a Europa. Tá? Ora, sabemos que os Estados Unidos exercem também um controle direto e indireto sobre os europeus, os países europeus, até por conta da organização da OTAN, né, com uma presença, inclusive, de tropas americanas, tanto nos países europeus quanto, e esquecer, no Japão, que é outro país que vai transferir tecnologias para civis, para a China. Então, parece algo surpreendente. A gente poderia fazer, assim, suputações, né? Imaginar que uma das razões que levou os Estados Unidos a ter esse déficit de atenção à China, e, na verdade, de participar diretamente através das transferências tecnológicas, através do acesso ao mercado mundial, através também da própria possibilidade de deixar da China de ir organizando cada vez mais suas próprias cadeias produtivas, que os Estados Unidos imaginavam, talvez até um certo ponto, que a um determinado momento ia acontecer na China o que tinha acontecido com a União Soviética, e que ia ser muito mais fácil, porque não tinha... Assim, se a gente for olhar do ponto de vista puramente geopolítico, uma oposição ferrenha geopolítica entre Estados Unidos e China é relativamente recente, né? Tem uma década, mais ou menos. Tá? Aí, como foi mencionado já pelo Bicalho, a gente tem aquele conflito no Mar do Sul da China, as questões das ilhas artificiais. Bom, mais recentemente ainda temos uma renovada disputa relacionada à questão do status de Taiwan, né? Ex-Formosa, que, bom, lembramos, é uma entidade assim que abrigou o Kuomintang, ou seja, as tropas do Chiang Kai-shek, as tropas nacionalistas, quando foram derrotadas na Revolução Chinesa, em 49, na Revolução Comunista. Né? Então, o que a gente provavelmente que pensar nos Estados Unidos e que iam conseguir, até por conta desse avanço do capitalismo, desse avanço do mercado, que eles iam conseguir exercer uma influência cada vez maior. E os incidentes, enfim, mas os incidentes,
os eventos da Praça da Paz Celestial, da Praça Tiananmen, em 89, pareciam provavelmente dar certo, enfim, dar razão àqueles que achavam, vai acontecer lá o que aconteceu já na União Soviética, o que já aconteceu já na Europa Central e Oriental, com a queda do Muro de Berlim vamos dizer, a evolução dos países ex-satélites da União Soviética, o que ia acontecer logo depois com a União Soviética, em 91, ou seja, primeiro você introduz aqueles elementos de mercado na economia, vai desestabilizando e aí, pronto. Isso vai criando também desigualdade na distribuição de renda, surgimento de uma burguesia nacional, uma burguesia, e não esqueçamos que teve um soft power enorme exercido pelos Estados Unidos na China, isso é pouco mencionado, mas você tem coortas de estudantes chineses que vão estudar nas universidades japonesas, europeias e americanas, e aí você tem dois tipos, em geral, de estudantes. Tem os estudantes cuja escolaridade é financiada pelo próprio Estado chinês, e aí, em geral, são concentrados em áreas técnicas, em cursos de engenharia, em cursos científicos, e depois você tem todos aqueles filhos vamos dizer, da elite, dessa nova elite chinesa, que aí vão estudar em áreas, vamos dizer, menos científicas, e mais científica de hard science, de ciência dura, e que, em geral, na sua volta para a China, importariam, pelo menos isso é o raciocínio que faziam os americanos, porque isso funcionou em muitas outras áreas do mundo, inclusive na própria América Latina, eles importariam esses valores ocidentais americanos. E, provavelmente, muitos dirigentes americanos, e assim, tem documentos que atestam isso, se você olha estudos da Rand Corporation e outros, que mostram que havia essa ideia, olha, aos poucos a gente vai corrompendo, entre aspas, essa influência do Partido Chinês, comunista chinês. Isso que não aconteceu. Para reforçar o que você falou, 9 entre 10 politólogos, ou talvez até mais, porque não tem 9,5, mas assim, ao longo dos anos 90 e, sobretudo, até meados dos anos 2000, todos diziam que o Partido Comunista ia derreter. Se você olhar toda a ciência política norte-americana ao longo, todos os livros e boa parte dos textos dos anos 80, sobretudo 90 e até meados de 2000, a ideia é que esses elementos dos valores que você falou ia correr por dentro a estrutura chinesa e o partido ia quase que desmanchar como castelo de carta. Só reforçando o que você falou. Dudu, só uma coisa. Isso os politólogos e os macroeconomistas ocidentais diziam que haveria um colapso financeiro na China. A crise econômica foi... isso é o elemento que justamente ia citar. Eu ouvi de um grande especialista ortodoxo de crises financeiras, no começo de 2007, que em uns 10, 15 anos haveria uma crise financeira de grandíssimas proporções na China. Bom, naquele ano mesmo começou no hemisfério norte, né? A chinesa ainda estamos esperando. Né? Eu vi a mesma coisa 10 anos antes, de 97, na crise asiática, que a China era próxima da linha. Então, esse é um elemento interessante, esse é o elemento citado, esses elementos colocados tanto pelo Eduardo, enfim, na verdade, pelos dois Eduardos, né? E, na verdade, tinha essa ideia que haveria fatalmente um caminho do modelo chinês, do modelo econômico chinês na direção do capitalismo, até por conta dessa integração, porque isso é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Você tinha essa ideia que a China ia ser controlável e que, a um determinado momento, esse avanço tal das características capitalistas, a integração tal na economia mundial, a integração tal no comércio mundial, tudo isso, naturalmente, ia levar à implosão da influência assim, do modelo, vamos dizer, político, e até uma transição. Só que não aconteceu. E, pelo contrário, o que a gente observa com Xi Jinping, com o atual dirigente chinês, e que
até porque havia provavelmente alguns sinais que fragilidades apareceram, particularmente na questão social, não? A questão distributiva se tornou uma questão muito problemática, a questão do, como se chama, do alojamento, né? Do acesso ao alojamento. Tudo isso fez com que, pelo contrário, você tenha uma retomada de controle do Partido Comunista Chinês sobre o processo econômico. Então, nesse sentido, a aposta americana e essa ideia que iam controlar não funcionou. Aí, só faria 2 comentários pontuais em relação à fala do Luiz Carlos. O Luiz Carlos fez um paralelo com a ascensão alemã. Eu colocaria uma grande diferença, além da que ele colocou, é que, no caso da Alemanha, a Alemanha vai ser a grande protagonista ao lado dos Estados Unidos e, do ponto de vista científico e tecnológico, mais ainda do que os Estados Unidos, do que é chamado por alguns, eu sei que o Luiz Carlos não gosta desse termo, mas de segunda revolução industrial. Ou seja, da introdução na década de 1870 a 1880, de mudanças significativas na matriz energética, eletricidade, utilização do petróleo para motores a explosão, surgimento da química fina, avanços consideráveis nas telecomunicações e na agronomia. Todos esses elementos, a China, por exemplo, não tem esse papel. O caso da China é mais paradigmático ainda, porque isso tudo, todas essas tecnologias que hoje dominam a China, tecnologias civis, foram entregues pelos países ocidentais. E aí, vamos dizer, pelos países centrais, né? Estados Unidos, países europeus e Japão. Então, isso é muito paradoxal. O último elemento, o Luiz Carlos falou da questão do México. O México, na verdade, foi o objeto de um processo de anexação econômico. O México, com o NAFTA, se tornou um protetorado econômico dos Estados Unidos. Você teve um amplo movimento de relocalização produtiva no México. Só que, até pela falta, e aí esse é o grande paradoxo, pela própria falta de Estado que você tem no México, a infraestrutura no México é meio ruim. Então, você tem dificuldade a garantir, vamos dizer, até compromissos logísticos. Ainda por cima, você tem uma mão de obra que é relativamente pouco qualificada, que tem uma capacitação limitada. Outro resultado dessa falta de formação. Então, na verdade, é a falta de Estado que fez com que o México não seja uma opção tão viável de relocalização. Ao contrário, justamente, do que aconteceu na China. Então, isso é um paradoxo. E o próprio modelo econômico advogado pelos Estados Unidos desde a década de 80, que tornou o México, que aí é um país sim controlável, que é uma espécie de backyard, né, de protetorado dos Estados Unidos, fez com que não seja uma opção viável para muitos tipos de produção. E a China, adotando um modelo completamente oposto em muitos aspectos, e particularmente na questão do papel do Estado, pelo contrário, se torna o receptáculo principal dessa relocalização produtiva. Dudu, você que pediu a palavra. Hoje eu estou bem mesa de seminário, né? Virei guarda de trânsito, agora vai o senhor. Estou aqui de guarda de trânsito hoje. Hoje está de guarda, você não vai dar... Hoje eu estou de semáforo, de sinal, só isso. Então para não... Mas só não pode multar, Bicalho. Não posso multar, exatamente. Então peraí, para parar o negócio de mesa de seminário, eu vou fazer uma pitada aqui de provocações, que eu vou começar pelo ponto que o Baixa não quis citar, desenvolver, mas eu vou comentar, que é a ficção do Ocidente. Eu acho que, a despeito da ficção do Ocidente, significou a construção de instrumento de poder a partir de um modelo anglo-saxão / Revolução Francesa, que passou a dominar o conjunto da sociedade. Então, o Ocidente é construído a partir dessa racionalidade desses processos e que, claramente, o Oriente, vamos dizer assim, serviu como ponta de lança ou espaços de acumulação ou de dominação dessa construção que é fictícia, mas é real e efetiva em termos de poder. Aí depois a gente volta nessa provocação. Mas, e por que eu estou fazendo esse gancho
na questão do Ocidente, na questão Olha da lá, o Prado discussão. fez até deu um suspiro, olha lá, está olhando para cima. Ah, lá vem Dudu, encheu meu saco. Não, pelo contrário, esse é o jogo. Olha a cara do Brasil, ah, meu saco. Não, eu acho, o Bicalho, pelo contrário, acho que é o jogo que os Carlos gostam de jogar. Mas aí eu vou botar ainda mais pitada nessa história, porque esse modelo ocidental marcado pela Revolução Francesa, pelo modelo de capitalismo que vai se forjando ali, sobretudo a partir da Inglaterra, é um modelo que, com o avanço da burguesia e com o avanço dos próprios capitalistas, eles vão realizar suas revoluções burguesas para tomar o poder político. E por que eu estou fazendo essa provocação? Eu não queria fazer o tema, mas vocês puxaram duas vezes. Eu não conheço, vocês falaram, capitalismo sui generis, que é a China. Mas é tão sui generis que ele nunca existiu, porque nunca existiu um poder político comandando os capitalistas. Porque ao longo dessa trajetória, sempre você teve revoluções burguesas e os capitalistas tinham um poder, não total, mas um poder fundamental no processo de acumulação. Mas por que eu estou falando isso tudo? Para não fugir do nosso foco. Né? Porque, ao mesmo tempo, dado essa trajetória chinesa, aí, pegando o gancho que o Numa falou, ou seja, a trajetória de como, você pode até dizer assim, quase um desenvolvimento a convite, ou os chineses entraram nessa história porque era um espaço de acumulação importante, mas os movimentos contraditórios e as estratégias chinesas internas vão colocando cada vez mais pressão do lado ocidental. O atual presidente da China torna isso mais forte ainda, esse processo. Por quê? Porque você explicita ainda mais as dificuldades de unidade interna norte-americana para reagir a esse processo. Então, em certa medida, tem sim, e aí eu acho que é importante pensar isso, o que é pensar com a lente ocidental e com determinada lente oriental ou da periferia, que são formas de olhar, não só de olhar a realidade, né, mas sim também de como é pensar essa dificuldade, nesse momento histórico, dos Estados Unidos reverter esse processo. Isso está associado a essa dinâmica chinesa, essas imbricações internas norte-americanas e de blocos de interesses mesmo, aí, frações capitalistas, numa detalhou muito bem todas elas, talvez só seja importante botar as big techs também aí, né, Numa, nesses 4 grandes blocos de capitais, porque a questão tecnológica, a big tech, essas empresas, então, a globalização é um elemento fundamental para elas. Então, e elas são Vale do Silício, Wall Street, completamente, junto com as conexões financeiras, que precisam e são fundamentais à abertura. Então, imagine, 2 principais blocos de capitais norte-americanos hoje, big techs e finanças, ganham muito dinheiro com a abertura, com a globalização. Né? Então, eu acho que, na verdade, as tensões no caso norte-americano vão continuar. Você não vai conseguir, você vai tentar conter, evidentemente, vai ter reações à questão tecnológica norte-americana, que é preciso ressaltar isso. Os Estados Unidos ainda é o principal produtor de tecnologia, é só olhar, sobretudo, os ganhos da balança de serviços associados à questão da renda tecnológica. É claro que a China está subindo enormemente, mas a questão toda, dadas essas dificuldades de reação, a gente vai ter, daqui para frente, tensões cada vez maiores. Eu só não sei se dá para chamar de guerra fria, Prado. Eu acho que vai ser guerra quente, mas não a guerra quente bélica, mas a guerra no sentido dos espaços econômicos, dos espaços políticos, dos espaços de instabilidade institucional e dos mais diversos recursos e retóricas. Isso vai ficar uma guerra cada vez mais explícita, né? Nesses outros campos que não só diretamente a questão militar, mas também vai aumentar as tensões militares. Então, a gente tem que estar... A minha percepção é que os próximos anos serão marcados por enormes tensões geopolíticas e a China, num curto espaço de tempo, não toma essa hegemonia, esse poder, e os Estados Unidos também não restabelecerá facilmente essa hegemonia. Então, a gente vai ter um período longo de muitas e muitas tensões, e a gente, Brasil, no meio disso tudo, com as nossas tensões ainda maiores. Mas a gente pode voltar nesse ponto, na questão final, os impactos disso para a gente aqui, mas não sei se vocês... Vamos lá. Pradinho, vai aceitar a provocação, Pradinho? Olha só, Dudu, eu não vou discutir a questão da civilização, mas eu até olhei, tem um autor que eu gosto muito,
que discute civilizações, que é um conterrâneo do Numa, que é Fernando Brodel. Tem um livro chamado Gramática das Civilizações, que está em português de Portugal, pela Martin Fontes. Você pode encontrar no estante virtual, R$ 101. Estou fazendo até publicidade. Que é uma bela discussão sobre o que é civilização, que eu acho que é um termo muito mal usado por várias coisas. Mas eu acho que isso é quase um outro programa. Se a gente for entrar aqui agora, o Bicalho vai sair da sua elegância que ele está hoje, vai cair de pau em cima da gente. Então, outra hora a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria recuperar o ponto do Numa, que eu achei muito Eu gostei assim, e de preferência lá fora. Não, senhores, eu já vi numa reunião do Instituto de Economia, entendeu? No CD do Conselho Administrativo, né? Alguém chamar isso, professor, continuaremos discutindo isso lá fora. Pois bem, mas então eu vou recuperar o ponto do Numa, que eu acho que ele me trouxe uma dimensão que eu confesso que eu não tinha percebido. Eu acho que ele tem inteira razão. Essa diferença da Alemanha para a China, eu acho essa reflexão que você fez, Numa, uma reflexão muito instigante. Você tem inteira razão, porque a Alemanha e os Estados Unidos, naquela época, fez uma mudança tecnológica, né, na segunda onda de inovações, a partir de 1870, principalmente, a criação das corporações, o surgimento das novas empresas industriais, e aí passava por uma mudança tecnológica. Você tem inteira razão, a China não fez. E outra coisa, a Alemanha era um estilo de capitalismo que não tinha muita, era mais concentrado, mas não tinha muita diferença da Inglaterra, e disputava o mesmo continente. A China é um outro continente e tinha um modelo muito diferente. Então, realmente tem peculiaridades históricas que merecem mais reflexões para fazer isso. Agora, o ponto, e eu concordo integralmente com você, que a gente não pode antropomorfizar países. Países não são pessoas. Não existe os Estados Unidos, o Brasil, a China. Existem várias forças políticas no seu interior. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção em termos de... Aí é civilização mesmo, que você tem histórias nacionais que importam. Esse erro de subestimar a China, a União Soviética também fez. Nós temos que lembrar que o Stalin e os dirigentes do Partido Comunista da União Soviética imaginavam que a China ia virar um satélite soviético, o que nunca foi. Acabaram quase em conflito. A China, durante mais de 2.000 anos, você tinha invasões da China, e esses invasores, como os mogais, viravam chineses, não o contrário. Então, o peso disso é muito grande. Imaginar que você vai facilmente, como você faz aqui na América Latina ou na periferia da Europa, a elite vai estudar nos Estados Unidos ou na Inglaterra e voltar deslumbrada, isso funciona para aqui, né, quando o pessoal sai ali do Paraná e de outros lugares e vai para os Estados Unidos e volta com essas coisas, mas na China não. A história é diferente, né? E aí importa. Cultura importa, como importa instituições, quando a gente discute sobre países. Agora, dito isso, e o capitalismo são interesses de grupos específicos, mas também tem jogo de poder. Nesta hora, é o complexo industrial militar e a força política, né, os grupos hegemônicos políticos nos Estados Unidos. Aquilo que alguns chamam de deep state, que eu não gosto do nome, como vocês sabem, mas significa o aparato burocrático que mantém relações assimétricas com vários blocos de interesse e grupos empresariais americanos, que, olha, se nós continuarmos assim, nós vamos efetivamente ficar na rabeira chinesa, porque a China já ultrapassou os Estados Unidos como a maior economia do mundo em paridade de poder de compra. Isso é, quando você converte os preços
o poder aquisitivo nacional. Quer dizer, a economia chinesa já é, do ponto de vista de produção, maior do que a americana. E mais alguns poucos anos ultrapassa em termos de preços de mercado, em taxas de conversão de mercado. Então, os Estados Unidos não está mais desafiando uma economia menor, com mais rigidez, mas com uma população maior, tecnologicamente muito sofiscada, com a vontade nacional, que é um termo um pouco fora de moda, mas uma coesão social muito grande, e pior do que isso, que aparentemente não tem pressões hegemônicas para fora. Ou seja, a China, tradicionalmente, ela olhava para o seu umbigo. Ela está pouco ligando se na África tem um governo ditatorial ou não, ou se na América Latina. Ela quer fazer negócios. Enquanto a visão de mundo americana, como o Destino Manifesto, é um pouco também de converter o resto do mundo ao seu próprio modelo. Isso não acontece na China. Não que os chineses sejam melhores ou piores, não é isso. É porque, na visão de mundo deles, eles não se interessam muito pelo resto do mundo. Eles se interessam por eles mesmos. E não têm essa pretensão de conversão. O máximo que eles podem dizer é: olhem para nós, mas não converter os outros. Nisso é diferente da União Soviética e é diferente dos Estados Unidos. Agora, como é que isso vai se expressar em termos de jogo político? Só para terminar, Dudu, eu acho que conflito aberto, localizado, pode até haver, mas de maneira muito localizada e por erro de cálculo. Além disso, a gente tem que torcer para que não haja em maior escala, porque aí, dado o poder militar dessas grandes potências atualmente, seria uma coisa muito desastrosa. Ou seja, nós estamos entrando num mar nunca antes navegado. É um mundo que é um mundo diferente do século XX, é um século XXI em construção. Tudo que nós aprendemos para analisar o século XX nos ajuda a compreender esse século XXI em construção, mas nós temos que ainda aprender muito mais para poder saber o que vem pela frente. Eu acho que agora nós temos que reconhecer a nossa própria ignorância do tempo presente. Passar adiante aí. Aproveitando agora o embalo do Prado, nós já temos já 1 hora de programa, então eu vou encaminhar aqui o final. Acho que, pela primeira vez, vocês se comportaram direitinho em termos do tempo. Admirável isso. Deixa eu aproveitar, então, hoje, essa coisa tão rara. E, bom... Eu falava mais 1 hora aqui, eu tenho muita coisa para discutir esse assunto. Não, mas todos os temas, né, que a gente aborda aqui vai para monte, né? Conversa para monte. Bom, gente, já vou aqui encaminhando o final, né, dessa conversa, dessa nossa discussão, e eu vou encaminhar para vocês que eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais sobre esse tema, né? Então, hoje eu vou ficar não farei nenhuma pergunta, como diz o Bastos, aquelas perguntas meio... Pô, pelo amor de Deus, cara. Não. Bastazinho, começando com você, que falou por último lá na abertura, deixar você abrir essas considerações finais. Valeu, Basta, brigadão pela sua participação no programa, nesse que é o nosso último programa do ano, né? Esse é o nosso último programa do ano, o programa 47, né? E já é o segundo Natal, né? Que a gente passa aqui, né? Nesse programa. Já estamos com 2 anos de programa. Então, bate na madeira, né? Bate na madeira. Não, voltamos ano que vem, se Deus quiser. Tranquilo. Mas, Sanzinho, suas considerações finais. Bom, começar a falar um pouquinho começar com a China para encerrar com os Estados Unidos, né? De fato, essa discussão, né, se a China é capitalista, é comunista ou socialista, se dá uma boa conversa, né? De repente não é capitalista, né? É uma discussão conceitual, né? Agora, por outro lado, né, se é um país com uma distribuição de renda latino-americana, né, cheia de bilionários, né, onde a sua principal liderança reformista, Deng Xiaoping, né, numa viagem, né, histórica, né, no começo dos anos 90,
falou que enriquecer era nobre, né? Era uma boa enriquecer. Bom, comunista também não é, né? Então, talvez não seja uma coisa nem outra, né? Exatamente porque os modelos são resultantes históricos, né? De processos históricos, e a trajetória chinesa ela realmente é muito particular, muito peculiar, né? De uma sociedade milenar, né? Que depois passa um período de humilhação, né? Pelas potências ocidentais, e pelo Japão, passa por uma revolução comunista, depois entra no final dos anos 70 numa fase reformista. Então é algo realmente muito peculiar, né? Muito particular. Agora, uma coisa é um fato que a capacidade, né? De tomada de decisão e de controle do Estado, né? E aí, de pegar dois exemplos super recentes, né? O caso ali da Alibaba e da Evergrande. Quer dizer, ali o dono da Alibaba quis se meter a besta, tomou uma enquadrada, né? Tomou uma enquadrada do Estado chinês. E na Evergrande, né, que, bom, a imprensa especializada ocidental, né, estava até empolgada, né? Agora vai, né? Agora vem a crise imobiliária chinesa, né? O pessoal estava ali, né, em polvorosa. E, na verdade, em princípio, né, não estou acompanhando tão de perto, mataram no peito e não deixam, né, que a coisa se transforme numa crise sistêmica, né? Então, a capacidade de tomar de decisão, de intervenção e mesmo de controle, né, sobre o capitalismo do Estado chinês é algo digno de nota, né? E muito próprio. Agora, sobre os Estados Unidos, né, eles estão agora, vou, né, evocar o nosso amigo, né, e colega Carlos Pinkusfeld Bastos, né, que gosta de usar a expressão soul search, né? Os norte-americanos estão realmente num momento, além das contradições materiais, né, dentro da sociedade norte-americana e que emperram uma capacidade de resposta, na verdade, eles estão entrando por esse desafio inédito a que estão submetidos tendo que entrar numa autorreflexão, né, numa autossubversão, né, numa soul search, né, que talvez seja realmente necessária para entender o que eles conseguem fazer diante desse novo contexto, né, desse século XXI repleto de desafios para a hegemonia norte-americana. Valeu, Baixo. Beijão para você. Outro para a Joaninha, para a Carol. E vamos ver se a gente se encontra aqui nessa mesa redonda né, no próximo ano. Grande Dudu Costa Pinto. Dudu, estou chamando você de SCP na internet, meu Deus. Virou um acrônimo, meu. Não acredito. Dudu, brigadão, né? Esse ano aí que a gente está encerrando mais um ano de trabalho, etc. Brigadão pela sua participação aqui nesse conversa sobre o mundo contemporâneo, né? E gostaria que você fizesse as suas últimas considerações esse ano, né? Na verdade, aqui no Conversas, sobre esse tema, que é um tema que a gente já tratou, né? No Conversas 40, que era sobre o papel do PC chinês na construção econômica da China e tudo mais, que foi, né, onde teve bastante discussão sobre o modelo chinês, e hoje a gente discutindo do lado de cá, né? Do lado de cá, de que sem dar soluções econômicas, você acaba escorrendo para as outras coisas, né? Então, já que não vai na bola, né, vai na porrada, né? Que é um pouco o dilema do Ocidente, né? Bom, como é que a gente vai? A gente vai na bola ou a gente vai na porrada? Eu que agradeço, Bicalho, a conversa com você, com o Prado, com o Nume, com o Baixa, ao longo desse ano aqui no Conversa, uma interação, uma troca, aprendi muito, os debates são sempre muito enriquecedores. Mesmo sendo flamenguista, né, eu vou fazer a analogia aqui, é o seguinte: os flamenguistas acham que a volta do Jesus salvará todo mundo e levará à redenção. Eu acho que os Estados Unidos, nesse momento, talvez fique esperando uma forma de um Jesus para eles, entendeu? E que, na verdade, acho que não aparecerá essa figura, porque, na verdade, você já avançou em termos de estrutura econômica, de interconexão entre blocos de capitais norte-americanos e chineses,
e a reação dessas frações aí que o Numa alertou, inclusive, o pessoal do arma, os big techs, a questão das indústrias de alta tecnologia, irá reagir fortemente a qualquer mudança que afete seus ganhos. É como aí o Numa e o Prado alertaram muito bem, o Numa, sobretudo, que ressaltou isso. Não são os Estados Unidos, são os interesses norte-americanos, os interesses de vários segmentos da sociedade, formado por blocos de capitalistas que estão ganhando muito nesse processo. Estão ganhando muito. Né? Do lado financeiro, do lado do Vale do Silício, do lado dos Big Techs. Né? E buscarão continuar ganhando muito. Eles não estão preocupados se o país vai implodir ou não, eles estão preocupados com o bolso deles. Então, acho que quanto você já avançou, e aí a dificuldade do Estado norte-americano de conter isso é criar uma unidade, estruturar políticas econômicas e definir novos ganhadores e perdedores nisso. Porque na hora que ele redefine esse processo, ele vai gerar novos ganhadores ou perdedores. E alguns que poderiam perder nesse processo vão reagir fortemente e têm uma enorme capacidade de reação. Acho que esse, para mim, é um ponto fundamental e que, ao mesmo tempo, isso não acho também que você vai conseguir rapidamente, por exemplo, a hegemonia chinesa nos próximos 10, 15 anos. Claro, aqui existe futurologia, a gente não vai estar aqui para... Tomara que a gente esteja aqui no Conversa daqui a 10 anos para dizer se estava certo ou errado, mas o que eu acho que, ao mesmo tempo, a China ainda terá que avançar tecnologicamente muito para conseguir ter o domínio, e mais, que a gente nem citou isso aqui, ela tem que ter o domínio da questão da moeda, que não é trivial. Ainda, a questão do dólar é um elemento importante no domínio norte-americano. E da questão tecnológica, que é ainda muito forte. E das instituições, que é ainda muito forte. Basta olhar o MC, basta olhar FMI e Banco Mundial. Ou seja, os Estados Unidos, mesmo com todas as questões, ainda tem instrumentos significativos. Claro que ele está perdendo poder relativo, né? E a China está subindo. Mas ao ponto de que a China suba aqui, outro reduz a condição de não ser mais hegemonia, acho que, na verdade, essa disputa, essas tensões, elas vão moldar, talvez, os próximos 30, 40 anos desse novo século que a gente está, 21. Ou seja, será um... E aí acho que o Prado trouxe um ponto, e eu vou agora te plagiar, Prado. Nós vamos navegar por águas nunca antes navegadas. Eu acho que esse é fundamental para pensar aqui os próximos, talvez, 10, 15 anos, que eu não acho que você vai resolver isso rapidamente, nem vai ter uma volta do Jesus para salvar o Flamengo e nem uma volta de um Roosevelt para reestruturar a economia norte-americana e enfrentar, inclusive, blocos de capitais para seguir no projeto. Eu não acho que você tem um cenário nesse momento histórico e que, na verdade, essas disputas elas vão estruturar e moldar os novos movimentos daqui para frente, inclusive também com seus impactos na periferia. Acho que, inclusive, vai tender a aumentar a coerção, né, dos Estados Unidos nos países da América Latina, porque é sua área de segurança. Vai aumentar, inclusive, as tensões cada vez mais e a coerção vai ser um instrumento muito maior do que o consentimento. Então, assim, acho que essa disputa vai moldar essa trajetória nos próximos 10, 15, 20 anos agora. Como vai ser, quais são os impactos, a gente só tem algumas sinalizações para isso. Não dá para a gente fazer futurologia num prazo tão longo, mas o bicho vai pegar, pessoal. É uma lembrança não muito bacana, né, Dudu, que a Guerra Fria deu ditaduras aqui no continente, né? Dudu, valeu, brigadão. Numa Mazzaccio, nosso francês, nosso grande Numa Mazzaccio, um parceirão aí nesse projeto, que é o projeto de conversa sobre o mundo contemporâneo. Numa, várias vezes, né? Durante as férias na França, vai ver os pais e tudo bem, e bota o despertador, gente, para acordar 3, 4 horas da manhã, acordar, tomar um café e participar do Conversas, né, Numa? Você fez essas doideiras aí. Nas férias ainda, tá, pessoal? Nas férias. Grande Numa botava despertador. Você não tem mais nada para fazer, não? Numazinha acordava, botava despertador. Às vezes não acordava, né? Mas tinha que ligar para acordar o Numazinho. Grande Numa Mazzaccio. Numa, é sempre um prazer enorme estar aqui, encontrar com você, trocar ideias, né?
nesse projeto que a gente estava lembrando, né? A gente começou a discutir num café, né? Num café lá no... Acho que era naquele cafezinho da Copenhague que tinha ali no shopping do Botafogo, né, que tem em frente à universidade. Ali eu me lembro, nós 5 lá discutindo, tomando um cafezinho e justamente projetando esse programa, que, bom, já estamos chegando no 47. Numa, beijão, um abração em você e suas últimas considerações. Bom, esse ano, né? Esse ano. Bom, eu vou tentar ser breve. Bom, tem muitos, como foi colocado já pelos camaradas, tem muitos temas, né, que perpassam essa questão do confronto que está se desenhando cada vez mais entre as economias americanas e chinesas. Na verdade, assim, entre a China e os Estados Unidos, assim, como nação, também como blocos, como locomotivas de blocos. Então, vou tentar escolher algumas questões que eu acho importante. Uma primeira observação que eu faria, e que, na verdade, é fruto de uma observação feita anteriormente pelo Luiz Carlos, que a gente vê que a China conseguiu enganar as duas grandes superpotências do período da Guerra Fria. Ela enganou primeiro, em termos de enganar, não tem nenhum julgamento moral nisso, uma figura assim, uma observação mais, entre aspas, jocosa. No caso da União Soviética, se a gente for olhar, o que funcionou na China, no período maoísta, ou seja, o processo de industrialização chinês, a construção de um setor militar industrial que permitiu que a China, já ainda na década de 60, se torne uma potência nuclear e, portanto, assim, tenha uma capacidade de dissuasão forte em relação tanto à própria União Soviética, que tinha se tornado já antagonista, quanto em relação aos Estados Unidos. Tudo isso se deveu a uma transferência de tecnologia e uma capacitação tecnológica e produtiva por parte da União Soviética. Tá? Se você for olhar assim, no final da década de 50, antes da cisão entre os dois países, tinha quase 100 mil soviéticos, técnicos, engenheiros, assim, conselheiros, que estavam atuando na China. Tá? Então, o que funcionou nesse período, que explica, aliás, porque você teve um crescimento nesse período, vem essencialmente da União Soviética. E eles pegaram isso e rapidamente se afastaram da União Soviética. Tá? Até porque, justamente, aí isso é um elemento que a gente sublinhou, mas que eu acho que tem que reforçar. Um aspecto fundamental que você tem na trajetória chinesa é o nacionalismo. E essa força do nacionalismo, que de fato é alimentada por a consciência de uma história muito longa, de uma história de uma civilização milenar, a consciência, um sentimento de humilhação em relação ao período de dominação imperialista que segue as guerras do ópio e que vai, na verdade, até a Guerra Civil e a sua conclusão pela Revolução em 49, tudo isso é um alimento muito forte do nacionalismo, e não é por acaso que o Mao tentou assim, desenvolver teorias sui generis da peculiaridade do comunismo chinês. Bom, nada deu muito certo em termos material, se a gente for olhar tanto o grande salto pela frente quanto a revolução cultural, porém, tinha essa preocupação. E essa preocupação nacionalista, ela perpassa um período, ela vai até hoje. Ela explica até por que não houve, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na União Soviética, no período do Khrushchev, não houve nenhum revisionismo em relação ao interno, pelo menos, em relação ao período do Mao.
Tá? Você não tem uma ideia, não, vamos denunciar os crimes do mal, os problemas que marcaram essas tentativas abortadas, que foram o grande salto pela frente, a Revolução. Nada disso. Não, você tem uma continuidade. Tá? E isso foi o grande erro americano. Como tinha sido, aliás, o grande erro soviético. Os dois acharam que, impondo seu modelo econômico, eles iam conseguir, até geopoliticamente, se impor e transformar esse país, a China, numa espécie de satélite. Na verdade, eles achavam que eles iam reproduzir o que tinha feito a Inglaterra. O Reino Unido tinha feito isso, de fato. Só que, se a lição não foi aprendida, esse processo aconteceu, a lição foi aprendida no caso da China. Tá? Então, isso explica o déficit da atenção americana. Então, isso seria a observação conclusiva para o lado chinês. Para o lado americano, a grande questão dos Estados Unidos é como conseguir impedir, ou pelo menos assim, acompanhar esse processo de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento produtivo, desenvolvimento industrial, comercial, essa influência cada vez maior também exercida pela China em muitas regiões e países do mundo, sem mudar as características do modelo que foi implementado desde a década de 80. Se a gente for pensar no caso da Guerra Fria, e aí vou pensar mais em termos geoeconômicos, os Estados Unidos, até para conter o avanço comunista, praticar uma estratégia de containment, de contenção, como dizia o George Kennan, tinha uma parte, obviamente, militar, tinha um favorecimento muitas vezes, de regimes autoritários mais marcados à direita para justamente controlar eventuais bolsões comunistas, mas tinha outro lado muito importante, que foi o papel dos Estados Unidos enquanto líder hegemônico do ponto de vista econômico, fornecedor de liquidez a nível internacional, estimulador dos modelos desenvolvimentistas na periferia capitalista, que deixou de existir. Porque, junto com a adoção do modelo neoliberal dentro dos Estados Unidos, você teve também a imposição de uma alta enorme, considerável das taxas de juros em 79, pelo Paul Volcker, na época presidente da Federal Reserve, do Banco Central Americano, que significou o fim do desenvolvimentismo. Isso leva, em 82, a uma onda de crise de balanço de pagamento na periferia, aí uma mudança de modelo. Essa mudança de modelo ela representa o encontro entre esse incentivo americano de uma mudança de modelo, já que os americanos sabiam que tinham vencido a Guerra Fria, que a alternativa de sistema que representava o bloco soviético não estava mais exercendo a atração que podia ter ainda na década de 60. Então, já que não tinha mais esse risco geopolítico, por que manter isso? Por que manter esse, vamos dizer, o desenvolvimentismo? Tá? Não, vamos impor o mesmo modelo que a gente está aplicando internamente. Isso casou muito bem, obviamente, com os interesses de grupos internos nesses países periféricos, justamente, interesses proprietários de terra, interesses industriais, interesses financeiros, as elites, basicamente, esses países, que tradicionalmente eram muito conectadas também com os Estados Unidos, então, você tem a imposição desse modelo, que não é muito sedutor, porque se a gente for olhar, essa periferia integrada, vamos dizer, que acaba assimilando, acaba adotando esse modelo, que particularmente vai ser o caso na América Latina e na África, particularmente na África subsaariana, em termos de crescimento econômico, tirando a década de 2000, não vai dar muito certo. Tá? E, internamente, os Estados Unidos adotam esse modelo que também leva a um crescimento relativamente pífio, ou seja,
quem os próprios Estados Unidos e quem está mais associado aos Estados Unidos não se deram muito bem em termos de crescimento econômico, e a convergência da China foi acontecendo, como já observei durante o debate. Aí chega a China. A China com esse modelo alternativo, com essa pungência, bom, o que fazer? Mudar para um modelo econômico que levaria a um crescimento econômico muito maior, como foi timidamente proposto pelo Biden agora, e a gente vê todos os entraves internos políticos que estão existindo frente a isso, e algo que, a priori, seria a resposta. O problema é que, mesmo se o que aconteceu durante a pandemia e o aumento considerável do gasto público, das transferências de renda, em todos os países centrais, mostraram que a velha receita keynesiana ainda funciona perfeitamente. O problema é que, como foi colocado pelos camaradas, ela entra em conflito com interesses internos. Interesses internos que têm a ver com a questão da distribuição de renda, e aí a gente volta ao velho Calé, que é do artigo de 43, as consequências políticas do pleno emprego, quanto também interesses específicos de setores produtivos ou de serviço que promoveram relocalizações e ganharam mais dinheiro ainda justamente nesses países ou nessas regiões que estão na própria China e também nos países que gravitam cada vez mais na órbita chinesa. Ao mesmo tempo, a China, isso é uma novidade que você não observava, por exemplo, no caso do Japão, que, como foi observado pelo Eduardo Bastel, tentou, assim, era colocado como um eventual challenger dos Estados Unidos, bom, esquecendo que o Japão abriga tropas americanas, que, portanto, o Japão nunca deixou de ser uma espécie de protetorado econômico e político dos Estados Unidos, militar, certamente. A China tem tido uma projeção para fora, particularmente no espaço periférico, muito grande. E aí, em relação à observação que fez o Eduardo Costa Pinto, é interessante observar que a China, tentou, aliás, com muitos países da periferia, avançar em termos de influência nessas instituições de Bretton Woods, Banco Mundial, FMI, etc., quando viu que tinha uma blocagem dos Estados Unidos, que não permitia, ela começou a organizar suas instituições alternativas. Banco dos BRICS, uma série de bancos de desenvolvimento voltados justamente para o financiamento de investimentos na periferia em particular, mas não só, também nos países centrais, iniciativas como o Acordo de Xangai, que o Acordo de Cooperação de Xangai, que, na verdade, é um grande acordo, vamos dizer, militar na escala eurasiática. Depois, mais recentemente ainda, o projeto da nova Rota da Seda, tudo isso mostra que a China está organizando um sistema alternativo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda têm a centralidade monetária e financeira, mas isso não necessariamente vai durar para sempre. Então, o que a gente vê é que a China, até desse ponto de vista econômico, está exercendo um poder de atração sobre os países da periferia. E é muito interessante que, mesmo em países onde você tem, a priori, uma grande influência americana, o caso da América Latina, tem um avanço enorme da influência chinesa. O nosso Bicalho, especialista da área energética, sabe que hoje em dia os chineses compraram, na escala latino-americana, muitas instalações, assim, que seja de geração ou de transporte de distribuição de energia, e que isso também foi observado no caso da África subsaariana, enfim, na África como um todo. Então, a China tem avançado também nessa posição, porque simplesmente ela assume um papel de hegemon, assim, de um hegemon alternativo, benevolente,
papel que abandonaram completamente os Estados Unidos nos últimos 40 anos. Tá? Então, seriam algumas observações que eu queria tecer, assim, comentários que eu queria tecer para concluir. Mas, Suzinho, como você diz, são os pequenos comentários do número, é isso? Os breves comentários do número. São os breves comentários. Bom, por último, nosso grande Luiz Carlos Delorme Prado, nosso decano. Gente, o Prado foi a pessoa fundamental para a gente estar aqui nesse programa, né? O Prado quis fazer, animou. Tem horas que a gente desanima, o Prado, não, vamos lá, vamos fazer o programa, etc, etc. Então, Prado, nosso decano e a nossa liderança, a liderança grande Prado. Pradinho. Decano e patrono. Isso, baixa, valor, decano e o nosso patrono. Vai lá, nosso patrono. Meu cara, aí eu pareço mais velho do que eu sou. Modesto. Essa tinha que vir do Prado mesmo, né? Não tem jeito. Só o grande Pradinho para dar esse drible. Basicamente, bem, de qualquer coisa, é um prazer imenso estar aqui. Você tem razão, nós começamos de bate-papo, a ideia de transferir a nossa conversa do botequim para uma conversa online, e foi muito bem sucedida, né? Nós já estamos fazendo há tanto tempo, e para mim, eu tenho aprendido e tenho me divertido muito aqui nessa conversa com Numa, com Baixa, com Dudu, né, sobre a liderança dura e o controle do Bicalho, né, que nos impede de falar durante 2 horas e meia. Mas só para terminar aqui no nosso objeto, rapidamente, nós discutimos muito sobre continuidade e descontinuidade. E eu vou me referir, sem querer parecer excessivamente acadêmico, tem um brilhante artigo do Alexander Greshko, um historiador econômico de gênio, um russo, mas que fez de origem, mas que fez toda a sua carreira em Harvard, nos Estados Unidos. Ele foi presidente da Sociedade de História Econômica, da History of Economic Association, e ele escreveu um artigo que foi publicado em 67, que não é muito modesto, que é de Discipline and I, né, a história econômica e eu, mas que tem alguns trechos muito brilhantes, muito interessantes. Então, num desses trechos, ele fala sobre a seguinte questão, sobre a questão da continuidade. Ele diz que o objetivo de todo discurso metodológico é propor ou levantar questões que têm... quais são as questões que faz sentido levantar, que têm significado ou que não têm. Mas qual é o problema dessa abordagem metodológica? É que, quando nós escolhemos algumas questões, nós já estamos, de alguma maneira, antecipando um determinado resultado. O nosso grande problema agora é a dificuldade de fazer questões adequadas para o momento que nós estamos vivendo. Por essa razão que o Dudu colocou, que todos vocês, né, Numa, Baixa, etc., nós estamos vivendo num momento em que aparentemente um momento de descontinuidade. Por que eu falo aparentemente? Porque nós não temos distanciamento para fazer essa afirmação. Nós teríamos que ir no futuro, nós não temos esse dom para poder afirmar que realmente esse é um momento de descontinuidade. Mas a minha intuição é exatamente essa, que esse é um daqueles momentos de transição onde o século XXI vai tomando a sua cara. E as questões relevantes vão surgir nos próximos anos. A extensão da China é uma delas, mas como é que essa extensão vai dar e o que vai ocorrer com os Estados Unidos e nós? Quer dizer, qual é o espaço que, nessa nova ordem, países em desenvolvimento como nós vamos ter? Qual é o nosso papel? Seremos desestabilizados ou teremos um espaço para crescer nessas fronteiras? Ou seja, há muitas questões. Isso é um tema que eu tenho certeza nós vamos voltar várias vezes, e é um tema digno de terminar o ano, né? Onde nós vamos projetar para o próximo ano muitas questões interessantes e muitas conversas.
Então, o que eu acho que nós temos que falar também, para quem teve a paciência de nos ouvir ao longo desse ano, que bom fim de ano, né, na medida possível, nessa conjuntura que nós vivemos nesse país. Esperamos que o próximo ano nos traga perspectivas melhores e que nós possamos continuar com essas conversas tão interessantes que nós tivemos ao longo desse período. É isso aí, eu acho que eu encerro por aqui. Sai, muito obrigado, Prado, e muito obrigado. Um abraço gigantesco, um beijão em todos aqueles e aquelas, né, que nos acompanham nessas nossas conversas, né? E que a gente fica muito satisfeito quando a gente vê que grande parte da nossa audiência é justamente composta por gente que está fora da universidade, gente que vê esse espaço aqui como a oportunidade de ter acesso a uma discussão de nível, enfim, de obter as informações que, na verdade, ajudam essas pessoas a entender melhor o mundo, as coisas que acontecem em volta delas. Então, quando a gente vê isso, a gente fica muito satisfeito que a gente está fazendo o papel da gente, né? A gente está tentando levar um pouco desse conhecimento que a gente tem dentro da universidade para fora da universidade. E eu acho que existe assim, uma demanda muito grande por esse conhecimento, né? por essas informações. Então, eu queria agradecer muito, mas muito, dar um beijão, um abração em todos vocês. E, na verdade, o nosso trabalho ele é feito para vocês. Ele só tem sentido, tudo isso aqui que a gente faz, se vocês estiverem aí do outro lado. Então, um grande beijo em vocês, esperando que vocês consigam passar esse final do ano, né, esse final de ano, né, junto com aqueles que vocês amam, com aqueles que vocês gostam, que vocês têm apreço, né, num pouco de aconchego, né, num pouco de tranquilidade, num pouco de afeto, né, num ano que foi muito, muito difícil, né? Então a gente espera que pelo menos esse final a gente tenha um pouco de carinho, né? Um pouco de delicadeza, um pouco de afeto, né? No mundo hoje que tem muito pouca delicadeza, muito pouco afeto, muito pouca tolerância. Então um beijo enorme para vocês e a gente se encontra aqui, né, no canal do Instituto de Economia da UFRJ no ano que vem, aqui no Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vida que segue.